Vamos lá, gente. Isso está oficialmente acontecendo. Eu sou a Nath Gomes e esse é o primeiro episódio do Café com Amora, um ritual matinal para te deixar mais presente em você, com o seu corpo e com a sua vida. Bom dia, cara. Sabe aquele frio na barriga gostoso de que você está fazendo algo muito legal pela primeira vez ou de repente, sei lá, só porque você está fazendo algo muito legal. Eu não faço ideia de para onde que isso vai, para onde nós juntos aqui vamos, mas o senso disso no meu corpo é muito bom. Então, vou te convidar para respirar comigo. E ficar presente aqui. A ideia desse podcast é antiga. Acho que todos nós temos alguma coisa muito antiga guardada na gaveta aí, na gaveta da cabeça, ou literalmente num papel, num computador, num bloco de notas, que a gente falou: ah, um dia eu faço isso. E a gente não faz. Porque, porra, aí vai ter vários porquês. E sim, eu falo um pouquinho de palavrão. Eu não sei como que isso é dentro das plataformas, mas a gente vai se ajustando. Essa é a Nath, né? Essa sou eu. E se você já recebeu um áudio meu, pode perceber que é bem parecido com o que a gente vai criar aqui nesse podcast. A ideia é que seja algo realmente intimista. A ideia dele também parte dos áudios que eu mando para os meus amigos e eles dizem: Nath, você precisa pôr isso no mundo. Cara, você precisa fazer as pessoas conhecerem isso. E eu tô aqui. O que mais é possível? O que podemos criar juntos que jamais criaríamos separados? Essa é uma das frases, perguntas de Access Consciousness que eu falo muito na minha vida. Eu sou as ferramentas do Access, junto com um monte de outras coisas que eu tenho também na minha malinha de ferramentas para viver a vida aqui. E é isso. Bom, Café com Amora, de onde surgiu esse nome? Da Amora, que está neste momento aqui tomando café literalmente comigo. A Amora é uma cachorrinha de uma amiga querida que eu amo muito. E ela está passando uma temporada aqui em casa. E eu vou dizer para você, meus amigos, a Amora tem mexido em muitas coisas na minha vida e na minha rotina. E como esse podcast ele já está engavetado há pelo menos uns 4 anos, eu tenho me movimentado muito esses últimos tempos, mergulhando em mim mesma, em alguns cursos avançados de Access. Access Consciousness é um conjunto de ferramentas, técnicas para empoderar você a ser quem você é e saber o que você sabe. Então não é sobre, eu estou sempre certa, você está sempre errado, então mude tudo e venha me seguir. Não é isso. É pelo contrário. O que é verdadeiro para você? Se nada fosse a questão, nada, nem ninguém, se não existisse nada nem ninguém, o que teu coração pulsa, vibra? Para onde que os teus olhos brilham? Isso é Access. E a Amora, quando chegou, eu sou nova na cidade que eu estou e não tenho pets no momento. E aí eu precisava levar a Amora todos os dias na rua para fazer as necessidades dela,
porque ela não faz dentro do apartamento. Tentei muitas vezes, mas deixei a bichinha pelo menos 36 horas nessa expectativa de que ela fosse fazer no tapete higiênico e ela não fez. Agora ela já faz, porque a gente teve uma conversa séria e agora ela até faz, de vez em quando. Mas ainda assim, todos os dias pela manhã, eu levo a Amora na rua. E aí ontem eu estava pensando sobre minha vida, né, refletindo sobre mim, me conectando comigo e veio de fazer o podcast. Eu fiz um post-it e perguntei pro podcast: qual é o seu nome? O que você quer ser? O que você quer comunicar? Qual é a tua energia? Porque tudo, absolutamente tudo, é uma entidade no sentido energético da coisa. Aquilo, aquilo existe com a própria energia dele, lógico, junto com a minha, mas ele tem um propósito, ele tem uma energia. Qual é? E fiquei conectada nisso o dia todo. À noite eu fui tomar banho e veio no banho veio o nome prontinho assim, Café com Amora. Aquilo expandiu o meu corpo inteiro. Claro que eu também depois me questionei, será que isso é um bom nome? Será que isso já existe? Será que isso faz sentido? Porque sim, me questiono sempre, o tempo todo. Mas continuou expandindo. E você vai perceber ao longo desses episódios que essa coisa do me expande ou não me expande é o que eu uso como balizador da minha vida. Porque, dando uma pincelada sobre isso, eu acredito que nós somos um ser infinito, um ser energético que não tem fim. E o nosso corpo faz parte desse ser infinito. Está dentro deste ser infinito. E é o corpo que experiencia as coisas aqui. Então, se a gente não tivesse um corpo, não estaríamos tomando café com o celular, com a Amora ou com o que quer que seja que você esteja fazendo na sua vida. Então, quem vive a vida aqui é o corpo. Embora existam muitas religiões e crenças e tudo mais que eliminam o corpo e só cuidam do espírito. Mas na minha cabeça isso não faz muito sentido, porque se fosse pra gente cuidar só do nosso espírito, nós estaríamos lá ainda no nosso lar, vivendo com sentimentos mais elevados, enfim, não encarnados aqui na Terra, né? Então, se nós estamos na Terra, nós temos que honrar o nosso corpo. Honrar o nosso corpo. E nem sempre, por mais que você ache que sim, se você perguntar pro seu corpo, corpo verdade, você quer uma pizza, é bem provável que ele não vá querer uma pizza necessariamente, sabe? Não é sobre, é óbvio que meu corpo vai querer chocolate, pizza e refrigerante, cerveja e caipirinha. Não, não é óbvio. Pergunte pra ele, que aí você vai saber. Tem uma coisa que é importante sobre essa coisa do corpo, né? A gente tem uma tendência a sempre se fazer de errado com tudo. Eu não sei fazer isso, eu não sirvo para isso. Essa coisa de conexão com o corpo, de pergunta pro corpo, isso é muito difícil para mim, eu não consigo perceber. Muitas pessoas falam isso para mim, né? Mas eu vou te dizer que isso também é uma crença sua e também é uma prática, porque, cara, você passou a vida toda sem se preocupar com ele, sem olhar para ele, sem perguntar coisas para ele. Começa, sabe? Começa com coisas pequenas. Tem um livro que eu amo de Access que chama Sussurros do Corpo. Tem na Amazon. E esse livro, ele é um presente para a conexão com o nosso corpo, que
que é um dos objetivos desse podcast, sabe? A gente está mais presente com a nossa vida, a gente falar aqui de assuntos. Vocês podem, por favor, trazer dúvidas, temas, casos que aconteceram com você, coisas que não saem da sua cabeça, estão te preocupando. Vamos falar sobre isso. Tudo que a gente ignora, ou tudo que a gente não quer olhar, tem um presente ali. Então vamos olhar para as coisas, vamos estar presente com a nossa vida de verdade, sair do piloto automático e realmente viver. A vida é linda, gente. E se você não está conseguindo perceber isso agora, é bem provável que você esteja desconectado da sua vida, desconectado do teu corpo, desconectado da sua verdade, do que é verdadeiro para você. E aí eu vou te perguntar aqui agora, aonde quer que você esteja fazendo o que quer que seja, respira fundo. A vida de quem você está vivendo, que não é a sua? O quanto que você está entediado com a sua vida e está chamando isso de depressão? E está chamando isso de ansiedade generalizada? E está caracterizando isso como uma doença, sendo que é tédio? E mesmo que isso não faça sentido na sua cabeça lógica, na sua mente lógica, percebe no teu corpo um senso de verdadeiro nisso. Tudo que é uma verdade expande. Tudo que é uma verdade é leve. E tudo que é uma mentira contrai. É pesado. Então, quantas mentiras você está carregando no teu corpo, na tua vida sobre você, fazendo com que isso seja uma verdade, mas na verdade não é. Você pode abrir mão disso tudo agora, por favor? E pedir para o teu ser infinito e para o teu corpo se unirem para que você viva uma vida que verdadeiramente vale a pena para você. Para você. Porque se a sua vida não vale a pena para você, mas de alguma forma você está fazendo ela valer a pena para os seus pais, para o seu marido, para sua esposa, para os seus amigos, para quem quer que seja, qual é o valor da vida? A sua vida tem que valer para você. Ela tem que ser verdadeira para você porque é você quem vive ela. Ou deveria estar vivendo, pelo menos. Eu sei que eu tenho alguns movimentos que a gente precisa fazer, que a gente sabe que a gente precisa fazer na vida, mas a gente ainda não tem forças para isso. Não tem. A gente acha que não tem coragem de fazer, ou que vai dar muito problema fazer isso, vai mudar toda a minha vida, eu não vou saber lidar com isso depois, eu vou ficar desesperada, o que eu vou fazer? Sim, isso são as crenças que a gente acumulou. Esses pensamentos às vezes nem são seus. Você já imaginou que você carrega nas tuas células e no teu DNA um monte de coisa, de memórias, de pensamentos, sentimentos, emoções que nem são seus? Da sua ancestralidade, por exemplo? E até das pessoas à sua volta, mas vamos falar nesse momento da sua ancestralidade. Seus avós, seus bisavós, seus pais. Na época que eles viveram, cara, era muito mais desafiador tomar uma atitude, sabe? Viver a própria vida naquela época era muito desafiador. Quantas pessoas morreram pelas verdades que elas acreditavam? As bruxas queimadas, né? E as pessoas torturadas. Cara, pesado. Mas isso passou. Agora você é livre, cara. E você é livre porque eles passaram por aquilo. Já pensou nisso?
o quanto que a gente pode honrar quem veio antes da gente, fazendo diferente, escolhendo diferente, pegando toda a força, sabe? E assim, ó, é energético. Pega a força, pede para isso acontecer. Eu tomo para mim a força dos meus ancestrais. Olha só, fecha os olhos, pede por isso. Eu tomo a força dos meus ancestrais. Uau, isso expande muito, cara. É força, é coragem. Eu tomo a força dos meus ancestrais e eu escolho fazer diferente. Eu ainda não sei bem como, eu ainda não sei o que eu vou fazer, mas eu escolho fazer. Quem pode contribuir comigo aqui para que eu viva de verdade a minha vida? Para que eu esteja de verdade presente comigo hoje? É, eu não fazia ideia de para que lado que esse primeiro episódio iria, mas eu acredito que ele cumpriu o papel dele hoje. Eu percebo que era essa energia que eu tinha que trazer aqui. E eu vou perguntar para você agora, com tudo isso que a gente falou, e ouça mais vezes, às vezes assim, ó, não precisa ser cognitivo, sabe? O teu inconsciente tá ouvindo, tá percebendo. Pega a energia do que esse podcast pode ser para você. A gente vai falar aqui muito de energia. É muito de coisas que às vezes não são tão palpáveis, mas eu convido vocês, se conectem comigo, se conectem com o podcast. Deixa a gente contribuir com você. E contribua com a gente também. Comenta lá no meu Instagram se você gostou, o que você achou. Tecnicamente o áudio talvez não vá ficar perfeito ainda, mas o que mais é possível, né? Vamos aprendendo como é que a gente faz isso de uma maneira tecnicamente melhor. E muito obrigada por ter me ouvido até aqui, por ter me permitido fazer parte do seu dia hoje. Eu sou muito grata de todo o meu coração por você. Mesmo que eu não faça ideia ainda de quem você seja, eu consigo te sentir e te perceber aqui. Então, muito obrigada. Se fez sentido para ti, compartilhe esse podcast com outras pessoas. Vamos criar uma comunidade aqui. O que mais é possível que a gente ainda não considerou. E o que você pode incluir no seu dia hoje que vai te deixar mais feliz, mais presente com você. Um beijo e até amanhã.